Olá, está no ar o programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade, um membro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E você está mais do que convidado a estar conosco nesses momentos de fé, de esclarecimento, por que não consolo, através deste programa. Agradecemos a todos pela companhia. Eu sou a Valda Aguiar e hoje estaremos apresentando este programa ao lado do nosso irmão Cássio Flor. Seja muito bem-vindo, Cássio. Muito obrigado, um bom dia, Valda. Um bom dia aos nossos telespectadores e o bate-papo da manhã de hoje será com o nosso irmão Diogo Carboneira, da Associação Espírita Caridade de Canoas. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Cássio. Bom dia, Cássio. Bom dia, Valda. Bom dia aos telespectadores. É sempre um momento de alegria para todos nós quando nós começamos um momento como esse, em que nós podemos deixar os nossos corações entrelaçados no conhecimento da doutrina espírita, para que a gente se sinta cada vez melhor com todos esses temas que nos confortam, que nos indicam um caminho. Então é muito bom estarmos aqui hoje e desejar mais uma vez aí um ótimo dia aos nossos queridos telespectadores. Muito obrigado, Diogo. Lembramos aos nossos telespectadores que podem participar do programa de hoje, enviando suas dúvidas, seus comentários através do WhatsApp, número 3463-6533, ou deixando seu comentário na live da fanpage da Associação Espírita Caridade no Facebook. Hoje nós vamos abordar com o nosso irmão o tema Jesus e o Natal. Sejamos nós todos muito bem-vindos. Diogo, para nós iniciarmos essa abordagem com um tema que, obviamente, não temos a pretensão de esgotar e, dentro das nossas limitações, aprofundar de uma maneira simples para o nosso telespectador, como que nós podemos iniciar essa abordagem? É sempre importante a gente começar falando da figura de Jesus e, com muita humildade, a gente tem o objetivo, nesta manhã, de pelo menos mostrar para o nosso telespectador o que o Espiritismo, como o Espiritismo apresenta Jesus. E dentre todo o conhecimento, dentre todo o cabedal de informações que se tem na doutrina espírita sobre o Cristo, tem duas faces que nos encantam muito. Uma delas é Jesus como o educador das almas. Todo o conhecimento que ele trouxe em prol do nosso aprimoramento enquanto espíritos numa jornada de evolução. E o outro aspecto é Jesus como médico das almas, porque enquanto nós, espíritos, quando somos criados simples e ignorantes, ou seja, na maior simplicidade e sem o conhecimento, vamos começando a adquirir tudo isso lá no momento da criação de cada um de nós, nós precisamos de orientação, como nós já vimos antes, como nós temos essa noção ao estudar a doutrina espírita, mas nós vamos percebendo que os erros, eles são muito mais frequentes no início, quando nós não sabemos, talvez, por qual caminho seguir. Normalmente, o que acontece? Nós vamos sempre pelo atalho, pelo caminho mais fácil, e ao longo dessas encarnações, nós acabamos amontoando uma série de erros, e esses erros nos trazem uma série de sofrimentos. E são nesses momentos que nós vamos encontrar o alento justamente com Jesus. Então nós nunca estamos sozinhos, nós temos um médico sempre presente a nos auxiliar. E essa figura de Jesus, não só na época que ele esteve encarnado entre nós, onde operou diversas curas, mas Jesus como governador do planeta e que está sempre disposto a auxiliar cada um de nós, porque conhece cada um de nós como um grande administrador de uma empresa que conhece cada um de seus colaboradores, suas potencialidades, suas dificuldades. Ele, ao conhecer as nossas fraquezas também, sabe a melhor forma de nos auxiliar, sabe como nos ajudar no momento em que nós precisamos e vai sempre estar esperando por nós, vai sempre estar esperando por nós, porque não adianta também nós, um grande administrador da empresa,
auxiliar um colaborador que não quer ser ajudado. Então, nós vamos procurar mostrar essas faces de Jesus, justamente como a doutrina espírita nos apresenta ele, de maneira muito humilde, mas mantendo o contato com a parte que nos cabe, ou seja, com a nossa busca de Jesus também, que é muito importante, sobretudo agora nesse momento de Natal. Porque agora os corações eles começam a ficar mais enternecidos. Esse momento, essa vibração planetária de agora, faz com que nós, espíritos, fiquemos mais amorosos, fiquemos mais fragilizados também perante a problemática diária da nossa vida. E esse é o momento também, por conta de toda a simbologia do nascimento de Jesus, embora alguns arquivos históricos se refiram ao nascimento de Jesus em outros momentos, e não agora no dia 25 de dezembro, mas essa data que nós, enquanto humanidade, temos como referência do nascimento de Jesus, faz com que realmente nós procuremos o melhor de nós, com que a gente dê aquele mergulho interno e busque o que nós temos de melhor. E às vezes são os momentos em que nós nos fragilizamos, porque o que a gente encontra lá dentro não é o que a gente gostaria, ou às vezes não encontra muita coisa. Então, procurar Jesus, buscar Jesus, não só nesse momento, mas sobretudo agora, aproveitando essa vibração de união, de confraternização universal, é muito importante. Diogo, nós entendemos, diante dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, que todos nós encarnados aqui na Terra somos mais ou menos doentes. Tu trouxeste Jesus como médico de almas. Como que funciona essa terapêutica de Jesus? Jesus, através do conhecimento que nos deixou, nos apontou caminhos. Então, aquele que se aproxima mais da divindade, de Deus, e Jesus sempre deixou bastante claro essa aproximação de Deus como algo que vai nos manter na nossa serenidade, que é imprescindível ao nosso equilíbrio, apresenta os caminhos para que nós não nos enredemos nas sombras da matéria. Que nós não façamos do excesso o nosso motivo de queda. Então, nesse contato que nós temos com a matéria, nós acabamos buscando os prazeres da vida material e o excesso disso vai nos trazer algumas dificuldades. E buscar Jesus nesse momento é buscar algo diferente desse caminho do excesso material. É buscar uma espiritualização, é buscar essa proximidade com Deus, essa aproximação com Deus, é buscar realmente melhorar-se. E Jesus, como curava bastante a sua época, e nós temos lá no livro Redentor, capítulo 26, a explicação do porquê ele exercia tantas curas, porquê que ele realizava tantas curas, porque era necessário à época, diante dos judeus, diante do judaísmo, que ele apresentasse algo convicto, que ele trouxesse fatos para as pessoas, para que aquela filosofia, aquela doutrina, que entre aspas era nova, pudesse chamar a atenção. Então, essas curas aconteceram justamente por isso. Obviamente, por conta da bondade que lhe era peculiar, mas no contexto histórico, social, foi importante que ele chamasse a atenção para que as pessoas saíssem só da letra, para que elas pudessem atentar-se a si, né? Que buscassem a letra, introduzissem, praticassem o que fosse os deixar no equilíbrio, ou o que fosse afastar essas pessoas das doenças, das problemáticas. Então, Jesus, com essas curas, sempre trouxe ensinamentos,
como tua fé te salvou, vai, não peques mais, para que as pessoas realmente atentassem para algo maior do que os prazeres mundanos. Diogo, já que tu entrou num tema vastíssimo, a questão das curas, mas não é aí que nós iremos nos deter. Jesus curava, Jesus fazia suas curas na época dele, as pessoas se curavam, restituía a visão, curava os leprosos, faziam que os paraplégicos voltassem a caminhar. Comparando com os dias de hoje, o Espiritismo também faz as suas curas, também faz os seus milagres. Lá tu bem disseste que ele fazia as suas curas e dizia, vai, e não tornes mais a pecar, para que nada de pior te aconteça. E sabemos que alguns de lá, que eram restituídas suas visões, voltaram, tornavam as suas moléstias novamente, retornavam as suas doenças. Hoje o Espiritismo nos cura, nos salva. Viemos à Casa Espírita, e por que na maioria das vezes nós recebemos essa cura e novamente tornam a voltar as nossas moléstias, as nossas dores, as nossas doenças da alma? Por que isso? Tem um grande colaborador do Espiritismo, um obreiro também, que diz: todos que Jesus curou morreram, né, depois. E de fato, porque a morte chega para todos nessa experiência física, nas experiências físicas que nós tivemos. Mas é interessante aí, Cássio, para que a gente faça uma referência com os dias de hoje, a gente lembrar do contexto histórico da época e até mesmo social. Aquela época que era regida pelos imperadores, minorias tinham dinheiro, né, tinham um cuidado melhor com sua higiene. A maioria das pessoas viviam na pobreza mesmo, tinham falta de conhecimento, de estudo, portanto a ignorância era um problema social à época. A localidade era muito cheia de pó e por falta de higiene, às vezes somada à promiscuidade, então apareciam doenças que hoje estão registradas pela medicina, mas doenças sexualmente transmissíveis, doenças de pele, que naquela época tudo era meio resumido como lepra, mas hoje existe um catálogo maior da nossa medicina de cada uma das doenças que também ocorriam à época, e as pessoas, por ficarem doentes, precisavam de auxílio, e quando descobriram que havia um profeta diferenciado, um Messias que fazia milagres, as pessoas procuravam, buscavam, e a fé dessas pessoas era um fator que contribuía. Hoje em dia, essa fé, ela continua sendo um fator preponderante para que nós nos curemos. Você citou a doutrina espírita, mas outros tantos canais de aproximação com Deus fazem com que as pessoas melhorem por conta da sua fé, e porque a maioria, se não todas as doenças que nós conhecemos, a causa delas está no aspecto espiritual. As doenças, elas estão alojadas no nosso corpo espiritual, também conhecido como perispírito, e tratando o perispírito, nós vamos aos poucos também notando que o nosso corpo físico, que reflete tudo que tem lá dentro, tanto ruim quanto bom, vai acontecendo certos, entre aspas, milagres, né? Pessoas que se curaram de doenças difíceis porque fizeram procissões no que tange ao catolicismo, pessoas que foram curadas por pastores no que tange ao protestantismo, e pessoas que, ao frequentar um centro espírita, obtiveram sucesso em relação às doenças também difíceis que tiveram. Mas é importante a gente entender o quê? Que as doenças, a causa delas está no fator espiritual, e os benfeitores, trabalhando em todas as denominações religiosas, em todos esses canais de aproximação com Deus, auxiliam de acordo com o que nós merecemos,
E normalmente esse contato com Jesus, inclusive Joana de Ângeles cita no livro Libertação do Sofrimento, no capítulo 7, que é intitulado como A Presença de Jesus, dizendo que ninguém que teve o contato com Jesus permaneceu da mesma forma que era. Então, essa presença, esse contato com Jesus faz com que a pessoa tenha um antes e um depois, mas um contato verdadeiro, não apenas palavras da boca para fora. Eu fui, eu frequentei. Não, é muito mais que isso. Então, esse contato com Jesus, ele realmente nos faz melhor. E isso no campo da saúde também. Então, depende do nosso merecimento, depende da nossa fé, mas sem sombra de dúvidas, o contato verdadeiro com o Mestre pode nos trazer maravilhas. Né? Isso independe da nossa crença, mas é imprescindível que nós tenhamos fé. Diogo, tu falaste que nós trazemos matrizes espirituais para as doenças que são apresentadas no corpo físico. Pegando o gancho do questionamento que o Cássio fez antes desse teu comentário, se nós temos matrizes espirituais no corpo espiritual, esse perispírito, para as doenças, então o processo terapêutico de Jesus na cura não pode ocorrer de fora para dentro. Exato. Tem que ocorrer de dentro para fora. E que o Cássio comentou, no Espiritismo também, né? Muitas pessoas adentram, se curam, mas depois, como os antigos curados por Jesus, voltam a apresentar aquelas moléstias. Seria por conta de uma falha nesse processo de dentro para fora? E inclusive, utilizando ainda a frase de Joana de Ângeles, ninguém que teve o contato verdadeiro com Jesus continuou o mesmo, né? Então, às vezes, vem uma doença bastante grave, como, por exemplo, um câncer, e aquela doença, aquele sofrimento, ele vem como um verdadeiro vendaval na nossa vida, sacode pra caramba. Mas, depois daquilo, você vê que a pessoa desabrochou pétalas que até então não haviam aparecido. Porque teve o real contato com Jesus, porque se abriu para isso. Porque aproveitou esse recurso que nós temos de reconhecer a nossa humildade, de reconhecer o nosso tamanho e a grandeza de Jesus e solicitar auxílio. Mas, em determinados momentos, não existe essa conexão verdadeira e profunda. Então, nós até recebemos a graça, nós conseguimos, por um momento, curarmos a problemática que nós tínhamos, mas nós voltamos a fazer as mesmas coisas que nos levaram a ter aquela dificuldade. Então, nós voltamos a ter a nossa vida exatamente na configuração que ela tinha antes da doença. E isso faz com que nós voltemos à estrada do problema. Então, nós realmente não tivemos um proveito muito grande dessa experiência de sofrimento. As pessoas à volta podem ter, com isso, se beneficiado em sua fé, como, por exemplo, nossa, o Diogo foi a tal instituição, lá, por conta do merecimento dele, da família, ele recebeu essa oportunidade, ele conseguiu curar-se por misericórdia divina, e aquilo aproxima um terceiro, um quarto da instituição, dos conhecimentos ou até mesmo da divindade. Mas aquele que foi o protagonista, aquele que passou pelo sofrimento, ele não entendeu bem, ele não reconheceu que havia algo a mais do que a medicina terrena que nós conhecemos, que houve uma oportunidade nova na sua vida e continua da mesma forma que antes.
Então, essa falta de entendimento pode fazer com que nós venhamos a ter as mesmas problemáticas. Diogo, tu falaste um pouquinho sobre aqueles que verdadeiramente estabeleceram uma conexão com Jesus, não só de conviver, de estar junto. É necessário compreender Jesus, conhecer Jesus de verdade, para se beneficiar dos seus ensinamentos e dos reflexos que eles nos proporcionam no dia a dia? Respondemos isso após o intervalo. Perfeito. Lembrando aos nossos telespectadores que podem participar do programa Terceira Revelação, deixando seu comentário abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade ou enviando um WhatsApp para o 3463-6533. Você não ouviu errado. 3463-6533 é o nosso WhatsApp. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Estamos de volta com o nosso programa Terceira Revelação, agradecendo aos telespectadores que estão nos acompanhando ao vivo. Quem está conosco aí, Valda? Bem, Cássio, estamos aqui com Mário Marcelli, Carmen Abreu, Marco Aurélio Sumienski. Mário Marcelli está nos desejando um Feliz Natal, nos dando um bom dia, dizendo bom dia, amigos de Doutrina Espírita. Muito obrigada, Mário, pela sua participação. O Marco Aurélio Sumienski diz, equipe maravilhosa, espalhando luz e paz num mundo tão carente de... E ele frisa em caixa alta, valores reais. De fato, muito obrigada pela participação dos nossos manos. No bloco anterior, nós deixamos uma questão que foi sobre a conexão com Jesus. É necessário conhecer o Mestre, conhecer Jesus, entender, compreender Jesus para segui-lo, beneficiando-se dos seus ensinamentos, os reflexos que eles nos deixam positivos? É importante a gente fazer uma oportunidade para a gente rememorar algo que a gente falou agora há pouco. Jesus, ele é um profundo conhecedor da psique humana. Então, como um grande administrador de empresas, ele conhece a cada um de nós. E é importante que a gente conheça Jesus também para que a nossa fé se solidifique. Porque quando nós conhecermos quem foi Jesus enquanto esteve encarnado, as maravilhas que operou, né? Desde sua primeira visita a Cafarnaum, que foi uma cidade a cerca de 200 quilômetros de Jerusalém, onde a primeira vez que ele chegou já teve um episódio de possessão em pleno sábado, dentro de uma sinagoga, onde lá ele operou o que nós conhecemos hoje por um atendimento espiritual, né, onde ele
solicitou de maneira muito veemente ao espírito que saísse do corpo do homem, né? Porque ele percebeu aquela influência negativa. E depois em Cafarnaum também teve episódios da pesca maravilhosa, 2 vezes a multiplicação dos pães. Então foram momentos que chamaram bastante a atenção. Como o Cássio disse também, trouxe episódios da cura do cego de Betsaida, a mulher com hemorragia, a cura de leprosos, uma série de acontecimentos que provaram que não era um ser qualquer, que era um ser dotado de pura bondade, e essa bondade ela transcende qualquer coisa que nós conhecemos como caridade, como amor, porque era algo muito maior. Tanto é que as pessoas se beneficiavam apenas de estar perto. Jesus, ele não precisava gritar, ele não precisava de maneira nervosa chamar atenção, ele não precisava disso para que as pessoas o notassem, para que as pessoas o ouvissem. Ele simplesmente, com sua autoridade moral, com todo o amor que ele dispunha, fazia as pessoas manterem a concentração. E claro, tinham as pessoas que não gostavam dele também, tinham as pessoas que o amavam, tinham os que odiavam, mas ninguém era indiferente à presença dele. Ele era alguém notável, né, que tinha realmente algo a mais. Então, nós, nesse conhecimento histórico, conhecendo este ser apenas, já nos faz refletir. Agora, quando nós utilizamos da doutrina espírita para conhecer Jesus também como o governador do planeta, o Cristo planetário, a gente vai entender que realmente a gente pode contar com ele a cada momento. Agora, nesse momento, a gente pode estabelecer uma conversação com o nosso mestre, com o nosso irmão mais velho. Então, isso nos conforta, porque independentemente da nossa dificuldade, a gente sabe que mesmo sozinhos, mesmo sem apoio da família, ou porque não temos a família próxima, ou não temos amigos, nós temos alguém sempre por nós. O Cristo está sempre a nos auxiliar. Então, conhecendo isso, conhecendo esses fatos que a doutrina espírita nos apresenta de maneira muito notável em várias obras, realmente faz uma diferença na nossa vida. Bom, nós sabemos, então, Diogo, em relação a essa questão que tu falaste do Cristo cósmico, ele sendo o regente do nosso planeta, basta nós querermos encontrar Jesus, que ele está como sendo o nosso irmão, sempre a nos apoiar. Eu faço vamos fazer só um pouquinho, retroceder um pouco no tempo. Sabemos que Paulo de Tarso, na sua caminhada, ele encontra Jesus na entrada de Damasco, e Jesus se apresenta para ele, e nós vemos um novo Paulo, um Paulo renovado, um verdadeiro propagador da boa nova do Cristo. O que nos falta para nós encontrarmos essa estrada de Damasco, para que Jesus, quando nós concitarmos Jesus, quando nós querermos encontrar Jesus, nós o encontramos? É porque talvez a gente não consiga ainda renunciar essas questões materiais tão latentes e tão presentes no nosso dia a dia? É bem por aí, Cássio. Até porque, talvez não seja fácil de se ouvir isso, mas talvez nós não tenhamos sofrido o suficiente para entender a necessidade de nós nos endireitarmos, de nós buscarmos aquilo que realmente importa enquanto espíritos imortais que somos. Paulo de Tarso, nesse momento, nesse episódio de Damasco, as portas de Damasco, ele teve esse verdadeiro encontro. Então, como disse Joana de Ângeles no livro Libertação do Sofrimento, ninguém encontra Jesus e é o mesmo. Ele encontrou Jesus nas profundezas dos sentimentos. Ele se enterneceu, ele desabou, ele caiu daquele pedestal que ele tinha como de orgulho e de como um assassino,
alguém que perseguia os cristãos. Então ele caiu daquele posto de alguém respeitado entre os judeus para uma pessoa humilde, que entendeu a grandeza de Jesus naquele momento. E assim é conosco também. Se nós chegarmos a um ponto de nos sentirmos completamente caídos, nesse momento nós devemos ouvir, porque certamente Jesus está falando conosco. Certamente Ele aproveita esse momento para nos dizer, eu estou aqui contigo. Só o que falta é nós abrirmos os ouvidos. Só o que falta é realmente nós estabelecermos essa conexão, porque tem a nossa parte também. Claro. Não é só a parte que vem de Jesus, Ele está sempre disposto a nos auxiliar. Então, são oportunidades na nossa vida que nós temos de realmente pegar a mochila e caminhar. Entender que nós temos uma responsabilidade de nos fazermos melhores. Nós não estamos aqui, a nossa vida não é um passeio no shopping, né? Claro. Nós precisamos estudar, nós precisamos crescer. Então, tudo isso exige disciplina, exige trabalho, exige nos desapegarmos do egoísmo, pensarmos nos outros, tentarmos também auxiliar as outras pessoas, porque se nós ficarmos envolvidos só no nosso crescimento, daqui a pouco a gente começa a pegar um caminho, uma veredinha errada, porque a gente vai estar começando a dar coice nas pessoas e com os braços assim, chega para lá que eu estou preocupado com o meu crescimento. Não, só um pouquinho que eu estou preocupado com o meu crescimento. Mas essas pessoas fazem parte do meu crescimento. Auxiliar essas pessoas fazem parte do meu crescimento. Senão nós estaríamos sozinhos, e nós não viemos sozinhos, né? Nós tivemos uma porta de entrada, uma mãe, uma família, então nós sempre temos alguém para auxiliar. Diogo, como diz um amigo nosso aqui da casa, não posso ver defunto sem chorar, né? Deixou Paulo de Tarso e Jesus quicando para nós aqui. Maravilha! Muitas pessoas dizem que não se sentem dignas de seguir o mestre, ou que nessa existência não vão conseguir e não tentam por isso, por se sentirem muito inferiores que nós somos em relação a Jesus. Mas Paulo de Tarso não representaria cada um de nós com as nossas dificuldades, porque era um assassino, um perseguidor dos cristãos, um perseguidor de Jesus, e ainda assim teve o seu momento de redenção, de conexão com o mestre. Não estaria muito mais fácil hoje para nós adentrar essa porta de Damasco? E depois dessa mudança se tornou um dos maiores exemplos, se não o maior, de manter o cristianismo, a chama do cristianismo acesa. Foi um maravilhoso divulgador. E com relação à nossa evolução, Valda, sim, nós podemos com certeza nos inspirar nesse momento, nessa história de Paulo. E eu vou pular para o final do livro para a gente entender que existem dias melhores. Se nós... Qual livro? Livro Paulo e Estevão, gente, bem lembrado. Onde lá nós temos, de maneira romanceada por Emmanuel, uma história lindíssima. E talvez, a gente pode até lançar um desafio para quem não leu aqui ainda a obra, você chegar no final da história sem que caiam lágrimas dos nossos olhos, olha, nos conte depois se isso aconteceu, porque é um livro muito belo e a gente pula logo para o final, quando Paulo de Tarso tem a sua sentença, né, por conta daquilo que ele sempre condenou enquanto Saulo de Tarso. Os imperadores à época, havia o Império Romano regendo, embora a parte religiosa ficasse muito com a questão dos judeus, seus sacerdotes, mas o Império Romano, às vezes, ele interferia, né, quando o assunto era de maior envergadura. Então,
eles entendiam que o cristianismo poderia ser uma porta que derrubaria todo esse império. E Paulo de Tarso, como sendo um divulgador fantástico, né? Não se tem o que dizer, entre tantas cartas, entre tantas visitas, entre tantos açoites, chegou um momento em que realmente ele não teve mais o que fazer, preso, foi condenado à morte. E no momento que ele chega na espiritualidade é um momento emocionante no livro. Porque quem está lá para receber ele? Além de... Pode dar spoiler, viu? Ah, não pode? Além do Estevão, estava também a sua grande amada, e Abigail e Jesus. Jesus estava lá já, dando spoiler, Jesus estava lá para recebê-lo. E foi um momento assim muito emocionante. Então, como o Cássio trouxe muito bem antes, nós precisamos do quê? É entender que Jesus está de braços abertos para nós também. Que nós podemos ter esse encontro, e não precisa a gente morrer para isso. A gente não precisa deixar chegar o momento da desencarnação para tentarmos buscar Jesus. Não, Jesus está num local onde nós, com o nosso trabalho simples, enfim, amoroso, conseguimos um sorriso de uma criança que estava em necessidade, está dentro de uma igreja onde adentrou uma pessoa chorosa e com algumas palavras ela saiu melhor. Então, Jesus está conosco nesses momentos de trabalho, justamente com o trabalho, com a busca do melhoramento, mas não esquecendo do trabalho ao próximo, desse aspecto caridoso, que nós vamos encontrar cada vez mais próximo Jesus de nós. Nós vamos nos fazer mais próximos de Jesus. Então, sim, nós podemos comparar a nossa existência com Paulo. Claro que a mudança dele foi algo assim, da água para o vinho. Talvez hoje, como esteja mais fácil, como disse, as estradas hoje para nós estão todas asfaltadas, não é mais chão batido ou ter que fazer ainda o chão batido, como na época. Não, o cristianismo está aí, o espiritismo, como o cristianismo redivivo, está aí para que a gente busque, para que nós realmente estudemos e nos façamos melhor. Então está muito mais fácil hoje em dia de acontecer a mudança, mas a mudança ela é sim para todos nós. Em relação a essa mudança, agora mudando de saco para mala, né? Falando ainda sobre mudança, por que nós percebemos nesse período de fim de ano em que nos encaminhamos para o Natal no Ocidente, essa mudança na vibração geral de afeto, de amor? Nós respondemos isso após o intervalo. Certo. Lembrando aos nossos telespectadores que podem participar do programa Terceira Revelação de hoje, enviando um WhatsApp para o 34636533 ou deixando seu comentário abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade. Nós já voltamos. É o terceiro bloco depois. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130.
Mais uma vez estamos de volta com o nosso programa Terceira Revelação. Agradecendo aos telespectadores que estão nos acompanhando ao vivo. Quem está aí conosco, Valda? Poderia nos dizer? Sim, Cássio, aqui estão ao vivo Rogério Pereira, Mário Marcelli, Marcos Sumienski, Silvana Lima, Thaís Bueno. Fugiu aqui mais uns, mas agradecemos a todos que estão nos acompanhando. Hoje estamos aqui em equipe AEC, conversando com o nosso mano Diogo Carboneira sobre Jesus e o Natal. No bloco anterior, nós deixamos a pergunta: por que a gente percebe nessa época de fim de ano essa mudança na vibração geral, principalmente no Ocidente, em que se comemora dia 25 de dezembro o Natal? É importante a gente lembrar que, como dissemos no início, lembrar de Jesus, os próprios espíritos, nós sabemos que tem muitos encarnados, mas também na nossa esfera aqui existem muitos desencarnados. E esse momento é um momento de reflexão, é um momento de introspecção, para que a gente busque lá dentro o que a gente tem de melhor. E às vezes nos choca, nos deixa até de maneira inconformados, nós não encontramos o que nós gostaríamos de encontrar. Então nós aproveitamos agora o Natal para refletir mesmo, para pensar por que é tão difícil. Tem uma palavra no alfabeto que é muito difícil de ser pronunciada. Por que é tão difícil de falar desculpa? Por que é tão difícil de aceitar perdão? Então, essa vibração planetária de amor, de felicidade, porque, conforme a simbologia da humanidade, nasceu este ser maravilhoso, conforme a questão 625, modelo e guia para todos nós. É um momento realmente de felicidade. Mas hoje, nesse mundo bastante comercial que nós temos, de muito marketing, de muita publicidade, nós temos há bastante tempo, mas cada vez mais, em função do desenvolvimento das tecnologias, nós temos oportunidades de marketing, de venda. Então, ao mesmo tempo que as pessoas ficam enternecidas, elas também começam a ficar ansiosas nessa época. Existe uma ansiedade natural nas pessoas, porque começa a preocupação para comprar presente para os afilhados, para os filhos, para quem a gente gosta. Começa uma correria, as empresas começam a fornecer descontos. O marketing em rede social nunca teve tão presente e tão intenso como está agora, porque realmente a utilização das redes sociais aumentou de maneira impressionante. Então tudo isso está envolvido, estamos falando agora de 2018, com o momento do Natal, que em todos os anos tem essa... as pessoas até utilizam esse termo, essa magia do Natal, mas essas vibrações planetárias de amor, de confraternização, de união, que deixam o clima mais leve, em que as pessoas se abraçam, em que as pessoas realmente trocam carinho. Mas ao mesmo tempo existe cada vez mais uma ansiedade de ter, de ser às vezes quem nós não somos ainda, e tentar colocar a carroça na frente dos bois vai nos gerar uma ansiedade, que a gente começa a querer ser quem a gente ainda não é, a gente começa a querer ter o que a gente ainda não tem, porque nós vimos na propaganda, porque nós idolatramos tal pessoa, e isso nos gera um sofrimento, porque não dá para ser quem a gente não é, não dá para ter o que a gente não tem. E esse excesso de futuro nos causa uma ansiedade, uma dor no peito. Então, nunca teve tão inconstante como agora. Ao mesmo tempo que nós temos um ambiente leve, nós temos um ambiente tumultuado em relação a isso. Em relação a nós nunca estarmos felizes com o que nós somos, com o que nós temos. Também corre aqui pelos corredores da nossa instituição uma frase que
para a gente ser feliz, basta a gente se contentar com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente já alcançou enquanto seres humanos. É tão mais fácil, a gente tira uma carga das nossas costas. E nessa correria de dezembro agora, é importante a gente buscar a essência, buscar Jesus, né? Por isso essa conexão de Jesus e o Natal é importante que a gente fale bastante sobre isso. Não só aqui agora, mas que a gente converse em casa, com os amigos, com a família, sobre, já que existe essa simbologia tão forte do nascimento de Jesus, por que não lembrar dele, das coisas boas que ele fez, das coisas boas que nós podemos fazer inspirados em Jesus? Costuma-se dizer no meio da publicidade que nada se cria, tudo se copia. E a questão 625 do Livro dos Espíritos, ela nos sugere isso, que nós copiemos também o Mestre, porque é o melhor modelo a se seguir. Vede Jesus, disseram os espíritos benfeitores a Kardec, quando ele perguntou qual era o melhor modelo para que nós pudéssemos seguir enquanto humanidade. Jesus. Então, agora, aproveitando esse clima mais fraterno, é o momento de dar aquele mergulho, mas não esquecer de levar junto Jesus. Porque daí a gente vai conseguir formar, configurar, fazer uma estruturação do ser que nós já nos tornamos, mas que nós pretendemos ser sem cobranças no futuro. Diogo, tu falaste uma palavra que disseste que é uma das mais difíceis de se pronunciar na língua portuguesa. Eu estava pensando que era inconstitucionalissimamente, mas aí tu disse que o verbo desculpar, né? Nessa época de fim de ano, nós observamos muitas famílias que, por um motivo ou outro, separaram-se por questões de orgulho, de alguma desavença, e, por vezes, reúnem-se nesta época nisso e se desculpam pelos erros cometidos de um para outro. Haveria nisso um impulsionamento da vibração do Cristo planetário para que essas coisas acontecessem? E se há, isso parte dessa vibração coletiva que todos estamos mais predispostos ao perdão, ao amor? Exatamente, Valda, porque nós nos influenciamos com as vibrações do meio em que nós estamos. Então, por exemplo, se nós não estamos vigilantes, agora falando do aspecto negativo de vibrações, quando nós chegamos num local, vamos supor no trabalho, e lá há pouco ocorreu uma briga, não raro nós entramos no local e nos sentimos mal, e a gente nem sabe que aconteceu uma briga, mas está estranho, está diferente, tem algo que está me incomodando. É a vibração que se gerou em função daquela briga. Ou às vezes, existe uma pessoa que, por um motivo ou outro, normalmente por motivos bobos, pueris, infantis, não gosta de nós, né? E a gente sente aquela vibração. Então, quando a gente se aproxima da pessoa, começa a doer o peito e a gente nem sabe por quê, às vezes. A gente nem sabia que a pessoa não gostava. Então, quando se descobre, a primeira coisa é o quê? Colocar essa pessoa nas nossas preces, mais que todas as outras. Porque, através da prece, essa distância entre os corações, ela diminui, ela vai diminuindo. Quando a gente menos perceber, nós vamos estar conversando, falando. Talvez, dependendo do problema, da problemática que tenha envolvido os dois, seja bastante difícil, né? Voltar a ter uma amizade que tinha antes, mas ao menos aquele rancor, aquela mágoa vão se dissolvendo à medida que nós vamos perdoando, né? E a prece pode ser um grande canal para que isso aconteça. Em relação à prece, como sendo esse canal, ela estabelece pelo pensamento uma espécie de vibração, de amor, que faz com que desperte no outro aquela visão melhorada? Exatamente. A prece é um momento em que nós estamos emitindo vibrações e as pessoas estão recebendo essas vibrações. Então, dependendo da prece, da sinceridade que nós imprimirmos nela, nós conseguimos resultados maravilhosos. Mais uma vez,
Jesus disse, vós sois deuses. São nesses momentos também que nós devemos aproveitar as potencialidades que nós temos, e o amor é uma delas. Desenvolvendo essa potencialidade, nossa, tudo muda de maneira impressionante. Contando com a ajuda de Jesus, para isso exercendo uma outra potencialidade nossa, que é a humildade, porque isso também a gente desenvolve. No começo é muito orgulho, é muito achar que nós resolvemos sozinhos as coisas. Não, peraí, eu preciso de ajuda para determinadas situações. E com relação ao planeta, as pessoas voltarem a se falar, sim, nesse momento, pela lembrança de Jesus estar muito impressa no pensamento das pessoas, essas vibrações, elas contagiam, as pessoas recebem, elas tomam um banho dessas vibrações, e isso contribui de maneira favorável à reaproximação, ao pedido de desculpas, que às vezes sai e a gente, nossa, eu nunca achei que eu ia fazer, e nesse momento agora saiu. Mas é importante a gente manter esse tipo de atitude para o resto do ano também, né? Não simbolizando dezembro como o mês salvador, como o único mês em que eu vou poder ter oportunidades de redenção em relação a alguns aspectos da minha vida que ainda não estão bem definidos ou bem corretos. Essa oportunidade de carinho, ela sim se torna mais apta em dezembro, justamente porque nos parece que existe um movimento que nos empurra, que nos move de maneira positiva a estabelecermos um contato maior com as pessoas. A pergunta que eu faço não é para que nós encerremos o nosso programa, nós não estamos encerrando. Mas a pergunta que eu faço é exatamente para aquele que está pela primeira vez acompanhando o nosso programa. Aquele que tem um contato com o Espiritismo, por esse programa, que alivia as suas dores, as suas mágoas, que ele fica um pouco mais leve. Uhum. A pergunta que eu te faço, qual é o roteiro mais seguro para esse que pela primeira vez está vendo o nosso programa? Qual é o roteiro mais seguro para essa pessoa, para que ele possa encontrar Jesus dentro dele? É importante a gente buscar o conhecimento, sem sombra de dúvidas, mas pedir ajuda, pedir orientação, que se existir um momento de sofrimento, em casa mesmo, onde a gente estiver, buscar Jesus como um grande amigo, que vai realmente nos abraçar e quem sabe nos levar para o local que pode atenuar essas dores, atenuar esses sofrimentos. Mas não esquecendo que o sofrimento é uma oportunidade de crescer. Então, mudando essa visão ou tendo uma visão mais correta da vida em relação ao sofrimento, nós vamos entender que esses momentos são fundamentais para que nós nos tornemos mais fortes. Aí entra uma questão também, comparando a natureza, quando uma sementinha é plantada, aos pouquinhos ela vai crescendo, vão surgindo raminhos, vão surgindo folhas, galhos, e em determinados dias, tempestades, chuvas, tudo isso vai interagir com aquela plantinha. Algumas dessas tempestades tão fortes vão despedaçar alguns galhos, algumas folhas, mas a plantinha vai se manter ali e vai crescendo, se tornando uma árvore, vai ficando cada vez maior, mais forte. As tempestades não vão deixar de acontecer, elas vão continuar acontecendo, só que não vão mais trazer tantos efeitos negativos à planta que agora é árvore. Então, conosco é assim também. Nós temos um potencial a ser desenvolvido que é o de resiliência, aproveitando-se do sofrimento, entendendo que ele vai passar, mas usando a resignação no momento, entendendo que aquilo é para o nosso bem. Não é simplesmente, eu me entrego ao sofrimento. Não, calma, a gente tem que tentar buscar a solução e sair dele. Mas não é chorando de maneira desenfreada, desorganizada, desequilibrada, que a gente vai sair, vai resolver.
Então, recebendo essas batidas, vai chegar um momento que as batidas vão vir e a gente vai começar a encaixar. Começa a encaixar, não começa a doer mais. E assim a gente vai se tornando mais resiliente. Nós vamos nos tornando mais fortes como a árvore. E um roteiro seguro é justamente nós buscarmos Jesus. Primeiramente, pensarmos a forma que nós podemos buscá-lo. Existem muitas. Não há necessidade de nós sairmos do local onde a gente está agora, ou o telespectador está, para buscar Jesus. Ele está sempre conosco. Abrirmos os ouvidos, os olhos de ver mesmo, né? Como o cego de Betsaida disse: Jesus, eu desejo ver. Então, solicitar a Jesus que a gente veja o que nós podemos fazer para melhorar, para que a nossa vida seja mais equilibrada. Onde estão os nossos defeitos? Qual é o melhor caminho a seguir para tentar resolver algumas pendências que eu ainda tenho de passado, algumas dificuldades que eu ainda tenho bastante latentes no meu dia a dia, para buscar esse equilíbrio, essa proximidade com a divindade, através do trabalho em prol do próximo. São estágios, mas o primeiro passo é buscar Jesus, independente da forma que nós entendermos como a melhor. Diogo, nós sabemos, como foi dito bem no início do programa, que o dia 25 de dezembro é uma simbologia para trazer como sendo o aniversário de Jesus, que sabemos historicamente que o nascimento data bem antes desse período. Mas, usando essa simbologia, né, muitos dizem assim, as pessoas, como tu falaste antes, um publicitário falando de publicitário, né? Falando, as pessoas usam a publicidade, o marketing para vender e para trazer esse consumismo, enfim, e esquecem-se do aniversariante, que seria Jesus. Como trazer Jesus presente no nosso Natal, no nosso dia a dia, na nossa vida, sobretudo nesse período, como trazer Jesus para participar do nosso Natal em família, sem se isolar das festividades tradicionais? É importante, às vezes, que nós tenhamos, quando nos falta a visão ainda mais ampliada disso, que nós tenhamos oportunidades de ver. E isso, às vezes, são oportunidades não tão agradáveis, porque a gente acaba sofrendo. Tem uma história no livro, o nome do livro é Os Contos do Meu Avô e a autora é Rachel Naomi Remen. Ela conta que havia uma menina e o pai dela, e o pai havia feito uma cirurgia cardíaca há cerca de 10 dias. Ela conta que em 10 dias ele já estava comendo, ele já estava caminhando pelos corredores do hospital, mas o pai não falava. Não falava, sempre foi um homem muito falante, muito risonho, extrovertido, e não falava. Aquilo chamava muita atenção, ela conversava com os enfermeiros, não sabia o que estava acontecendo de fato. As enfermeiras até diziam que poderia ser cansaço, enfim, por ter sido uma cirurgia bastante complexa, né, por se tratar de uma cirurgia cardíaca. Mas em determinado momento, ela, por ver o pai de uma maneira como ela nunca havia visto antes, ela começa a chorar, ela sai num cantinho no hospital, chora pelos corredores e realmente tenta buscar uma solução para aquilo, porque ela ama o pai. Então, em determinado dia, ela pega um daqueles potes de loção, um creme, né, aquele creme para massagear, e ela descobre os pés do pai dela, que está no leito do hospital, e começa a massagear os pés do pai. Naquele momento, ela sente uma vontade de começar a lembrar em voz alta para o pai dela momentos que ela teve na infância, como, por exemplo, enquanto ela passava horas sendo empurrada pelo pai num balanço, na pracinha, quando ela andava de bicicleta e ele estava sempre junto, sorrindo, supervisionando. O primeiro dia dela na escola, em que ele estava lá todo bobo, como os pais geralmente fazem, tirando foto e aproveitando aquele momento, o primeiro dia de aula. Mais tarde, quando ela se formou na faculdade em medicina,
da conversa que ele teve com ela, dizendo: filha, agora você é uma moça grande. E outros tantos momentos, até que ela chegou no momento de um dia antes da cirurgia, em que o pai dela entregou uma folha com diversas recomendações, caso ele não aguentasse, não suportasse a cirurgia e viesse a falecer. E ela, ao lembrar daquela folha, disse: pai, você lembra dessa folha? Pai, você não morreu, você está vivo, você conseguiu, você está aqui. E saiu correndo para a parte de cima do leito, onde abraçou o pai dela, e naquele momento ele começou a sorrir. Naquele momento ele recebeu algo muito mais do que qualquer um de nós, lembrando desses presentes, né, do nosso dia a dia. É um presente muito maior porque sabe-se lá o que o abateu, né, uma cirurgia tão grave, e algumas pessoas, sobretudo agora, nessa época do ano em que nós vemos às vezes a felicidade do outro e não é a nossa, não é a nossa realidade, porque nós estamos vivendo um momento difícil, é necessário que a gente mostre para as pessoas que nós nos importamos com elas. Um abraço, uma ligação, um contato, seja ele qual for, isso é carinho, é o amor em movimento, né? Não é o amor parado, o amor obscuro. É necessário que a gente veja, que a gente sinta que as pessoas se importam conosco, para que a gente não se sinta sozinho. E os maiores presentes, às vezes, que as pessoas recebem no Natal, como nós conhecemos um caso, às vezes é a alta do hospital, né? Às vezes é a cura de uma doença, às vezes é a reaproximação de duas pessoas que não se viam há muito tempo, às vezes mãe e filho. Isso é bonito, isso é Jesus, isso é Natal, isso é realmente o que importa. Então, claro, não deixemos de participar da vida material, de dar um mimo a quem a gente tanto gosta, mas não deixemos que isso seja maior do que a essência. Valorizar quem está conosco, mostrar que a gente ama, mostrar que a gente se importa, mostrar que a gente dedicou um tempo para quem a gente tanto gosta, porque esse é o diferencial de Jesus no Natal, dessa vinculação da figura de Jesus ao Natal. É a oportunidade que nós temos de caminhar, de dar o valor correto a quem merece valor. Então não são as coisas materiais, embora as pessoas tenham corpos físicos, mas dentro de cada um existe um ser milenar que às vezes precisa ouvir "eu te amo". Então, quem sabe nesse Natal, um presente que você possa dar a alguém é um "eu te amo", ou um "desculpa", ou um "eu te perdoo". São presentes, são boas opções de presentes e são sugestões de Jesus. Cássio, Diogo, está na hora de encerrarmos o programa Terceira Revelação de hoje. Agradecendo aos nossos telespectadores, Rosângela Bueno, Jacira Carboneira, Thaís Bueno, Silvana Lima, Marcos Sumienski, Rogério Pereira, Mário Marcelli, todos aqueles que auxiliaram no compartilhamento desse vídeo, que enviaram seus comentários. Temos mais um comentário aqui recente da Zenilda da Silva, a nossa Z, que é a fundadora da Associação Espírita Caridade. Ela nos diz: ótimo programa, lições maravilhosas que por vezes não conseguimos entender ou não queremos. Parabéns a todos. Muito obrigada a todos pela participação. Agradecemos a todos. Sábado que vem tem mais Espiritismo para todos nós. Agradecemos a presença do Diogo Carboneira, que hoje nos trouxe algumas reflexões para este programa. Muito obrigada. Nós que agradecemos a todos que estão aqui nos assistindo, a todos os nossos amigos que estão aqui na produção conosco, que nós possamos ter um feliz Natal, cheio de bênçãos à nossa família, que você tenha o melhor, e o melhor está sempre reservado para nós. Então é interessante que a gente busque o caminho disso. Então que Jesus possa iluminar aí os nossos dias, não só agora na época de festas do Natal, mas também
para o próximo ano. Tenhamos um maravilhoso ano que vem pela frente. Obrigado. Obrigado, Valda. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos que contribuíram, que compareceram na propagação dessa doutrina maravilhosa, a equipe técnica que faz com que esse programa aconteça. O vídeo de hoje será disponibilizado em nosso canal do YouTube, canal Amigos da Caridade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá e ative o sininho para receber a notificação sempre que tivermos um vídeo novo. Sábado que vem temos mais Espiritismo para todos nós. Agradecemos a todos por acompanharem nossa programação e continuemos na paz do Cristo. Um bom Natal a todos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130.